Às vezes eu penso, eu sou tão poderoso, eu podia ser igual o Salomão também. Mas eu posso ser melhor que o Salomão, sabia? Olhando para o Salomão, eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Quando eu decolo, eu lembro do Salomão toda vez. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficou de bobeira, caçando para servir diabo nenhum, não. Acabamos de sair do Templo de Salomão, São Paulo, a cidade mais poderosa do Brasil. 10 anos de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pablo Marçal se vendeu ao sistema maçônico para conseguir ganhar as eleições de São Paulo, ou simplesmente ele está lutando contra esse sistema? Será que ele já fazia parte disso ou não faz parte? Para quem não sabe, a maçonaria controla a política e a religião, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos. Pablo Marçal está disputando as eleições para a prefeitura de uma das cidades mais importantes da América Latina, que no caso é São Paulo. E não podemos negar que nos últimos dias ele chamou a atenção não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Recentemente ele publicou essa foto nas suas redes sociais, algo que me chamou muito a atenção. Inclusive, eu mesmo fui até a foto dele e fiz um comentário onde disse assim: consegui enxergar pelo menos 5 mensagens subliminares aqui nessa imagem. Precisava disso? Você fechou com esses caras mesmo? Pois eu acredito que Pablo Marçal chamou a atenção de muitas pessoas e deveria explicar uma imagem com tantas mensagens subliminares. Eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, até gosto dele, mas quando eu vejo essas coisas, não tem como não chegar aqui e gravar um vídeo trazendo essas informações àqueles que me seguem, pois o sistema ele é completamente ardiloso, mas ele sempre vai deixar para trás aqueles pontos falhos, pois eles precisam trazer tudo isso para que as pessoas recebam essas informações. Sempre o sistema deixará os seus pontos soltos. Quer um exemplo? Você sabe se o seu corpo está produzindo a proteína Spike, algo que nunca produziu antes? Bom, se você tomou isso aqui nos últimos 3, 4 anos, sim, você sabe que a proteína Spike, como você está vendo nessa reportagem da CNN, faz com que a sua imunidade despenque completamente, deixando você completamente vulnerável. Muitas pessoas relatando se sentirem estranhas depois disso, pessoas com ansiedade e muitas adoecendo constantemente. Vai. Não! Pablo Marçal, muitas pessoas me perguntaram, principalmente depois da publicação dessa foto nas suas redes sociais, mostrando ali o dia da vingança. Após ele tomar aquela cadeirada do Datena, ele quer se vingar. E o dia da vingança seria no dia 6 de outubro de 2024, curiosamente, o dia das eleições para a Prefeitura de São Paulo. O dia das eleições no Brasil, certo? Não só para a Prefeitura de São Paulo, mas para todas os estados brasileiros. Pablo Marçal, essa imagem ela diz muito. Como eu postei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, recomendo que você me siga lá e me siga no TikTok também, pois eu posto um conteúdo diferente disso aqui, fazendo com que muitos abram a mente de uma forma mais rápida, com conteúdos mais curtos, tá? Eu falei, cara, essa foto ela não fala, essa foto ela grita, pois existem não apenas algumas, mas muitas mensagens subliminares aqui que mostram que Pablo Marçal provavelmente é o cara que será colocado na cadeira da Prefeitura de São Paulo. Não é à toa que ele tomou uma cadeirada aí. Brincadeiras à parte, mas por que isso? Os outros não estão fechados com o sistema? Isso daqui mostra que a maçonaria, que controla a política e a religião, está controlando tudo. Todos eles. E isso, aparentemente, é o sinal cravado de uma falsa oposição, como já dizia Lenin, que era maçom de grau 33. A maçonaria controla a política e a religião, e antes de analisarmos essa imagem, é necessário que você entenda isso. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora! Vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim.
em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria, para o mundo profano melhorar. A imagem em si, como eu disse, ela grita. E eu quero que você deixe os seus comentários antes da minha análise e depois também, para que você possa me falar. Por enquanto, olhando essa imagem, você vê alguma coisa? Você acha que o Pablo Marçal estaria fazendo sinais subliminares para mostrar com quem ele está fechado, assim como todos fazem? Cantores, cantoras, não só a indústria da música, mas como a indústria do cinema, artistas de Hollywood, todos eles deixam as suas mensagens subliminares e quem assiste os meus vídeos já sabe disso. Mas essa imagem aqui, ela mostra muita, mas muita informação. Bom, primeiro de tudo, nós temos aí Pablo Marçal tampando um dos seus olhos, aquilo que nós já sabemos, o olho que tudo vê, classicamente, né, como a grande maioria faz, estampado aí, tá? Então, muitas pessoas, quando eu coloquei lá na minha publicação do Instagram, você consegue enxergar alguma dessas mensagens aqui, a maioria viu o olho que tudo vê, tá? Algumas delas viram não apenas essa primeira mensagem subliminar, como viram a segunda também. Aqui atrás, nós podemos ver que ele colocou todos os inimigos dele, e se ele estiver fechado com o sistema, isso aqui é todo o grupo, pois todos são parte do mesmo cérebro, esquerda e direita, e todos agindo ali para um único propósito, uma falsa oposição, para escolher quem é aquele que chamou mais atenção, quem é aquele que tem, de certa forma, o agrado do público, e que vai ser colocado ali sem que a população esteja causando um motim, tá? Pablo Marçal colocou no fundo, além desse grupo, a pirâmide aqui atrás. Isso daqui é a foto da ponte espraiada, mas, claramente, é uma mensagem subliminar de uma pirâmide. Poxa, temos o olho aqui e a pirâmide aqui do lado. Do outro lado, ele colocou o MASP, passando para a terceira mensagem subliminar. Colocaram ele de forma que trouxeram à tona, destacaram aqui o número 11, ao contrário, que no caso é uma parte da arquitetura desse museu. Mas quem olha assim, vê que nós temos o número 11 aqui. O número 11, ele é um dos números maçônicos. A numerologia da maçonaria, a cabala judaica, está interligada com tudo isso e faz com que esses caras que veneram a Salomão, perceba o que eu estou falando, tenham números como base. O número 11 está aqui, e nós sabemos que o número de Baphomet é o número 911. Por quê? O número 9 e o número 11 estão antes e depois do número 10. O número 10 é o número do Criador, o Alfa e o Ômega. Baphomet e esses caras que o idolatram o colocam antes e depois do Criador. E onde estaria o número 9? O número 9 está de forma subliminar, tá? O 3 que ele está fazendo aqui com os dedos faz referência ao próprio M. O M que ele faz, né, como se fosse M de Marçal. E muitas pessoas falam, será que esse M não representa maçonaria também, ou maçom? Pode ser, mas como o sobrenome dele é Pablo Marçal, isso poderia ser até relevado, né? A gente poderia relevar essa informação. Mas aqui nessa imagem nós vemos que o número 3 nos seus dedos aqui somam-se com o M, que também representa o número 3, de forma subliminar. E nós temos o M no anel, o M nos dedos e o M no boné. 3, 3 e 3 é o número 9. Então nós temos o número 9, o número 11, o número 911, nós temos a pirâmide, que no caso é a ponte colocada aqui, uma imagem cortada de forma subliminar. O olho que tudo vê é muita, mas muita informação, tá? Poderiam falar até mesmo sobre as mãos que fazem o número 33 com 2 M's aqui, né? Virados aqui de cabeça para baixo, representando até mesmo o mais alto grau da maçonaria. E tudo isso somado mostra claramente que estamos falando de um maçom trazendo as suas imagens subliminares, as suas mensagens subliminares, tá? Além de tudo, o dia da vingança. Para um cristão, a vingança não existe. O próprio Messias nos ensinou a dar a outra face quando alguém nos fizer algo de mal. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E eu digo isso pois Pablo Marçal pregou muito como se fosse cristão. Mas ele foi um passo além. Ele adorou até mesmo aqueles que os próprios maçons adoram.
Quem aqui não sabe aqui que a própria maçonaria negou a pedra angular, que é o próprio Cristo? O próprio Cristo nos disse isso. Veja aí. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Os construtores, que são os maçons, a palavra maçom significa construtor, rejeitaram a pedra angular e adoraram ao próprio Salomão. Tanto é que dentro de uma loja maçônica, a parte mais importante dessa loja é o altar dedicado a Salomão. Look all over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in Masonry. E Pablo Marçal não deixou isso escapar. Em seus treinamentos, em seus cursos, os quais ele vende, ou pelo menos em algum deles, ele deixa muito claro o símbolo do Ouroboros, colocado ali em seu nome. O símbolo do Ouroboros, a cobra enroscadiça, aquela cobra que come o próprio rabo, ela faz a referência a Ouroboros, que muitas pessoas dizem que é o símbolo do infinito, mas no caso é a própria cobra enroscadiça. Ele tem esse símbolo maçônico também dentro ali dos seus negócios. Coisas que mostram para nós a quem aparentemente esse cara está servindo, tá? Eu vou assistir agora com vocês um vídeo que mostra a quem aparentemente o Pablo Marçal serve também, assim como a galera dentro da maçonaria. Vamos ver aí. Eu comecei a ficar louco olhando para o Salomão. Eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Se eu te falar que a quantidade de mulheres que o Salomão foi arrumando foi para caçar demônios, você imagina ou não? A quantidade de mulheres que Salomão arrumou foi para caçar demônios. Como assim? Bom, as mulheres de Salomão, isso daqui pode ficar para um outro vídeo, elas representam as suas ligações com religiosidades ou religiões. Quando fala que Salomão tinha 1000 mulheres, estudando as escrituras a fundo de forma verdadeira, você percebe que Salomão, na verdade, tinha 1000 religiões, ou seja, ele era um cara que ele atacava ou se introduzia em muitas religiões. Não é à toa que ele adorou, idolatrou a diversos outros deuses e no relato de Salomão, no testamento de Salomão e nos seus livros A Chave Maior, A Chave Menor, o Testamento de Salomão mostram que ele utilizou ali 72 demônios para lhe auxiliarem a construírem o primeiro templo de pedra, a qual ele mesmo disse que dedicou ao Deus das trevas. Essa passagem nas Escrituras, está na Bíblia, mostra que ele dedicou isso ao Deus que estava nas trevas. E, se você estudar a história, você vê que ele teve contatos reais com demônios. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. Aqui, Pablo Marçal está falando disso e ele fala a respeito das mulheres. Vamos continuar aí. Tem gente que vai pirar, eu nunca falei isso aqui na internet. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficava caçando, ele utilizou o poder que ele teve, tendo o controle daqueles demônios por conta de um anel que ele conseguiu para lhe auxiliar a conseguir coisas. De acordo com ele, foram esses próprios demônios que lhe deram sabedoria e riqueza. Pense bem, Salomão diz, em certo momento, em Crônicas, que falou com o Criador por sonhos, mas os profetas se comunicavam com o Criador acordados. Somente os profetas tinham ligações e contato com o Criador. Tanto é que o pai de Salomão, Davi, se comunicou com o Criador pelo profeta, não apenas por sonhos ou por ele mesmo. O profeta Natã falou com o Criador para se comunicar com Davi. Salomão dizia se comunicar por sonhos ele mesmo, tendo a unção de rei. Ele não era o profeta. Ou você tinha a unção de rei ou de profeta. E ele, mesmo com toda a sabedoria dele, começou a adorar esses outros deuses estranhos, esses
demônios, podemos dizer assim, porque o único Criador, o único Deus é o Pai que está nos céus. Os outros não são, podemos dizer assim, que são deuses, mas sim são entidades demoníacas. Vamos continuar para você entender e fechar o raciocínio. Ficou de bobeira, caçando para servir diabo nenhum, não. Ele entrava nessas roubadas tudo. Ou seja, ele é um cara que adorou ou adora a Salomão. As próprias escrituras, quando olhamos aqui o livro de primeiro livro de Reis, mostra que Salomão, à medida que foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se a outros deuses, ou seja, essas religiões pagãs que ele iria se adentrando o induziram a isso. O seu coração já não era totalmente fiel ao Criador. Ou você pensa que Salomão teve 1000 mulheres literalmente, tá? Não, isso aqui não é exatamente literal. Você precisa entender o que o Espírito lhe diz de acordo com o que as Escrituras mostram. E por que isso? Porque isso aqui não é para todos, tá? Não sou eu que digo, o próprio Messias falou isso há 2000 anos atrás. Por isso que muitos não conseguem compreender isso aqui. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. À medida que ele foi envelhecendo, então, o seu coração já não era fiel ao Criador, ao verdadeiro Criador. Como foi o coração de seu pai Davi. Ele seguiu a Astarote. Eu estou falando aqui de Reis, 1 Reis, no capítulo 11, versículo de 4 a 6, tá? Ele seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque. Você sabe quem é Moloque? O bode que pegava crianças para queimá-las, ou seja, eles sacrificavam crianças a Moloque. Colocavam na fornalha ali, entregavam aquilo como sacrifício, tá? O repugnante, olha como as escrituras colocam, Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Assim, Salomão fez o que o Criador reprova e não seguiu completamente a ele, assim como seu pai, tá? Se você ler no versículo 7 ao 8 do capítulo 11 de 1 Reis, você vê também que no monte que fica em Jerusalém, lá no monte do templo, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe. Mais uma vez também para Moloque, o repugnante deus dos amonitas, ou de uma forma melhor, né, o repugnante demônio dos amonitas. Também fez altares para todos os seus deuses estranhos, aos seus demônios estranhos, certo? Estrangeiro significa estranhos porque não faz parte do Criador. Ele mesmo fez isso, porque as suas mulheres estranhas, estrangeiras, queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles, as suas religiões paganizadas, tá? Então ele construiu ali muitos altares a deuses pagãos, a demônios. Isso está nas próprias escrituras, tanto é que o Criador rasgou o reino de Salomão e por misericórdia e amor ao seu pai Davi, deixou um pouco desse reino a ele. Os maçons negaram a Cristo, negaram a pedra angular, e isso é uma história muito longa quando falamos sobre o templo de pedra feito por mãos humanas e o templo que não é feito por mãos humanas. A igreja construída pelo Messias e a igreja imposta pela própria maçonaria, controlando as religiões com seus templos de pedra. Isso é assunto para um outro vídeo. Inclusive eu tenho um outro canal que eu vou falar apenas sobre escrituras. Eu vou falar sobre isso em breve lá, pois é um assunto que explode a mente de qualquer um. Mas, voltando a Pablo Marçal, essa imagem ainda finaliza mostrando um anel que faz referência total ao próprio Salomão, aparentemente decretando que ele serve à maçonaria e adora ao próprio
Salomão. O que você acha a respeito disso? Meu trabalho aqui não é atrapalhar a campanha política, eu não estou nem aí para isso. Meu trabalho aqui é mostrar a verdade, trazer luz às trevas. E eu espero que você também goste disso. Partilhe esse vídeo, passe ele para frente, se inscreva se você for novo ou nova. E eu espero que isso aqui tenha aberto os seus olhos. Se você gosta de vídeos desse tipo, deixe aí nos comentários, pois eu posso fazer mais em breve. Valeu e até a próxima. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.